Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Aqui é o Danny Haifong. Como vocês podem ver, estou com o Larry Johnson, ex-analista da CIA e agora comentarista e analista geopolítico. Larry, bom te ver de novo. Larry, good to see you again. Cara, cadê o Coronel Wilkerson? A gente mandou ele tirar férias. Eu tô me sentindo meio pela metade aqui. He's Larry squared. Only one is here now. O Larry em dose dupla. Só tem um aqui hoje, mas a gente vai se virar com você, Larry. E eu agradeço por você estar aqui, enquanto o Coronel Wilkerson tira um descanso mais do que merecido. Pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo, isso ajuda a impulsionar o programa. Mas vamos direto ao ponto, Larry. A humilhação, a derrota, o desastre absoluto, como está sendo descrito em toda a grande mídia ocidental, na mídia dos Estados Unidos, entre as elites americanas, a classe polícia-sionistas, todos juntos chamando esse acordo com o Irã, ou o memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã, de um desastre completo e total. Agora, o Mossad Projeshkin publicou na conta dele no X os termos do memorando de entendimento, os termos oficiais. E embora seja um pouco difícil de ver aqui, são 14 pontos em 2 páginas. Os 6 primeiros aparecem só na primeira página. Tem alguns pontos bem importantes aqui. O Líbano está incluído no acordo. O Irã agora está dizendo. E eu acho que isso é uma parte grande do motivo de tanta conversa sobre humilhação. Que eles realmente vão atacar Israel e começar a fechar o Estreito de Hormuz de novo, se Israel os ataques contra o Irã. E tem também um ponto bem interessante nesse acordo, que diz que a República Islâmica do Irã vai manter um diálogo com Omã para definir a futura administração e os serviços marítimos do Estreito de Hormuz. E claro, tem aquele valor polêmico de 300 bilhões de dólares que os Estados Unidos vão investir, junto com seus parceiros regionais, para impulsionar investimentos no Irã voltados à reconstrução. Então, Larry, esse acordo está sendo visto como algo enorme. Eu tenho vários vídeos para mostrar sobre as reações e os comentários, mas antes quero ouvir de você. O que exatamente aconteceu aqui? A assinatura foi antecipada. Isso aconteceu ontem, dia 17 de junho, bem tarde. O que está acontecendo? Bom, primeiro vamos notar a tremenda ironia de o Donald Trump estar sentado no Palácio de Versalhes, na França, quando assinou esse documento. A última vez que houve uma cerimônia de assinatura ali foi há mais ou menos 108 anos, quando a Alemanha foi levada até lá, humilhada e forçada a assinar os documentos de rendição da Primeira Guerra Mundial. Então eu não sei se a equipe do Trump tinha consciência disso, se lembrava desse fato histórico, ou se simplesmente pensou, esse lugar é bonito, vamos assinar aqui mesmo. Então existe essa ironia. Eu queria voltar a falar sobre esse documento, porque eu acho que a parte mais importante, a mais significativa dele, é o primeiro parágrafo, o número 1. Porque quando você lê a penúltima frase, onde diz, e aqui deixa eu ampliar, agora consigo ler também. Certo, entendi. O ponto principal é garantir o seguinte. O texto diz que o Irã e os Estados Unidos vão assumir, a partir de agora, essa obrigação. E uma dessas obrigações é garantir a integridade territorial e a soberania do Líbano. Agora, a ocupação israelense do sul do Líbano é uma violação da integridade territorial deles? Pode apostar que é. É uma ameaça à soberania do Líbano? De jeito nenhum. Então, o que esse documento faz, na prática, é que os Estados Unidos estão dando ao Irã uma aprovação tácita para fazer o que for necessário para expulsar Israel do sul do Líbano. Agora, se o Irã atacasse Israel diretamente, aí sim isso poderia ser um problema. Mas pelos termos desse acordo, o Irã pode lançar míssil atrás de míssil contra as unidades israelenses e ainda colaborar com o Hezbollah para derrotar e expulsar os israelenses. Fico chocado que isso tenha entrado no texto, mas está lá. E também acho que a gente precisa reconhecer que o cara que deveria ganhar o Prêmio Nobel da Paz por ter tornado isso possível é o Bibi Netanyahu.
Se não fosse o Bibi, cara, nada disso teria acontecido. Se o Bibi simplesmente tivesse ficado quieto, não tivesse atacado Beirute ou o subúrbio de Dahiyeh há uma semana, um pouco mais de uma semana, o Irã não teria se sentido obrigado a retaliar, nem estaria se preparando para isso. E aí o Donald Trump interveio e disse, não façam isso, por favor, não façam. Donald Trump intervened and said, "Don't, please don't." They said, "Okay, what do you got to offer?" Eles disseram algo como, tá, e o que vocês têm para nos oferecer se a gente não aceitar? E o Donald Trump fez propostas que eles simplesmente não podiam recusar. Então, suspensão imediata do bloqueio, devolução de parte dos ativos congelados. O Irã, o Irã tinha 5 linhas vermelhas. E essas linhas eram o fim das sanções, o desbloqueio dos ativos, o fim do bloqueio, o reconhecimento do controle iraniano sobre o Estreito de Hormuz e, por último, o fim da guerra no Líbano, um cessar-fogo permanente. Eles conseguiram tudo isso. Tudo isso. E vários de nós dizíamos desde o começo que eles não iriam negociar, que essas não eram áreas em que fariam concessões. E veja só, não fizeram mesmo. Então é isso observando o desfecho. So yeah, watching the melt, and were it not for Bibi, if Bibi hadn't done that. E se não fosse pelo Bibi, se o Bibi não tivesse feito aquilo, o Donald Trump talvez ainda estivesse discutindo com Pojetsky sobre aqueles termos. Mas como o Irã estava pronto para agir e atacar Israel com força, isso acabou tornando o acordo possível. Só que outra coisa aconteceu mais ou menos na mesma época, naquele fim de semana. O Donald Trump foi informado. Agora o Pepe, nosso amigo Pepe Escobar, entendeu que foi, a gente não sabe se foi o Chris Wright, o secretário de Energia ou alguém da CIA, mas eles explicaram para o Trump que se a guerra continuasse e o Estreito de Hormuz não fosse reaberto imediatamente, haveria uma crise econômica gigantesca. A reserva estratégica de petróleo ficaria vazia, e isso poderia desencadear uma depressão global. E o Donald Trump seria lembrado do mesmo jeito que o Herbert Hoover foi, por causa da grande quebra dos anos 30. E eu vou te dizer uma coisa, isso assustou o Donald Trump. É por isso que de repente você viu ele ontem e ele mesmo falou. A fonte do Pepe disse que seria em meados de agosto. Ontem o Trump falou em 4 semanas. Então, em algum ponto entre meados de julho e meados de agosto, a gente vai ter esse aperto. Agora, o problema para o Trump é o seguinte. Eles vão assinar esse acordo, dizer, tá bom, o estreito está aberto, todo mundo pode usar. Mas não é assim que vai funcionar. Porque, primeiro, tem um monte desses petroleiros que estão cheios de óleo, parados lá fora, no calor e tudo mais. E pode ser que eles não estejam em boas condições para descarregar esse óleo logo de cara. Os cascos estão cobertos de cracas. Isso precisa ser limpo porque vai atrapalhar a capacidade deles de navegar de forma eficiente e em boa velocidade. Alguns poços ainda estão parados e precisam ser reativados, e não está claro se todos já voltaram a operar. Em alguns casos, isso pode levar semanas. Mas o fator mais importante e que pode causar mais atraso são as minas que foram colocadas no Golfo Pérsico. O Pentágono, o antigo Departamento de Guerra, hoje chamado de Departamento de Defesa, informou ao Congresso em abril que levaria até 6 meses para limpar o estreito e o Golfo dessas minas. Então, quando a gente junta tudo isso, mesmo com o Trump dizendo, ok, agora vamos seguir em frente com esse acordo de paz com o Irã, o estreito está aberto, na prática ele está aberto mesmo é para os navios iranianos. Já os outros navios vindos do Iraque, do Kuwait, da Arábia Saudita, do Catar e dos Emirados Árabes Unidos, esses podem enfrentar atrasos. Excelente resumo, Larry. E eu só quero dizer, antes de tudo, que isso é algo realmente histórico. Olha, a palavra dos Estados Unidos, quero dizer, Israel nem está envolvido nisso, a não ser por ser o que alguns chamam de o estraga-prazeres. Eu diria apenas que é Israel sendo Israel, no sentido de não conseguir admitir que talvez fosse hora de dar uma pausa. Mas Israel, o que a gente vê nesse documento, e você destacou alguns dos pontos que analisou, é que, no conjunto, ele é realmente impressionante.
Dá para dizer que todos os 14 pontos, tirando talvez um ou outro detalhe, como essa parte de reabrir o estreito, depois de, sei lá, 30 ou 60 dias, todo o resto é sobre o Irã. Todo o resto são pontos que o Irã realmente queria ver colocados no papel e que, eventualmente, podem se transformar em um acordo mais abrangente quando eu imagino essas negociações terminarem, se chegarem a esse ponto. Então, não dá para confiar na palavra dos Estados Unidos, claro. A gente pode esperar, até o Pete Hegseth disse isso, que eles já estão violando a primeira parte da cláusula, porque o próprio Hegseth comentou que o Trump, em alguns momentos, falou que vão bombardear o Irã de novo se isso não der certo. Esse tipo de declaração mostra que os Estados Unidos querem continuar com a agressão. Mas ainda assim, esses pontos, na minha opinião, precisam ser vistos como um sinal de pânico. Existe uma verdade real nesse pânico que a gente está vendo por parte dos sionistas, da mídia e dos neoconservadores. É uma admissão bem contundente de derrota aqui. Agora eu quero mostrar alguns trechos. Então aqui vai um do Donald Trump. Ele teve uma coletiva desastrosa, uma coletiva realmente desastrosa, que eu acredito, Larry. Na verdade, deixa eu colocar outro aqui. Sabe, eu sempre digo que o Trump é o ID. Às vezes o que ele fala não significa absolutamente nada. Ele está só mentindo descaradamente. Mas em outras vezes, quando ele fala, ele está descrevendo uma situação real, algo que simplesmente não pode ser mudado. E independentemente das intenções reais dele, o Trump diz exatamente o que você acabou de mencionar sobre a crise do petróleo. Ele admite que provavelmente não queriam que ele dissesse isso, que essas reservas estavam prestes a acabar, e que foi por isso, em grande parte, que esse acordo foi feito. Agora, se eu fizesse o contrário, se eu saísse por aí e continuasse bombardeando eles por mais 4, só detonando tudo, eu ia ter uma péssima repercussão na imprensa. Não tem nada que eu possa fazer. Mas o que isso faz é permitir que os navios sigam viagem. Se a gente continuar bombardeando, esses navios não vão sair. E estamos falando de 500, 600, 700 milhões de dólares por dia. É muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. É por isso que o mundo está bem. Tem liquidez, está tranquilo. Além disso, a gente ficaria sem reservas em mais ou menos 4 semanas. Você sabe, existem reservas espalhadas pelo mundo todo e a gente realmente ficaria sem. Ia chegar um momento em que não daria para conseguir mais. E aí você quer ver um impasse? Então, para todos esses chamados gênios que querem me mostrar como são inteligentes, pergunta para eles: por que não foram eles que eliminaram o general Soleimani? Então isso aí no final foi um discurso bem partidário. Mas Larry, o ponto principal é que as reservas de petróleo vão acabar. Não vai ter atividade nenhuma passando pelo estreito se continuarmos assim. Não tem como seguir adiante. Para mim isso é basicamente admitir que perdeu. Olha, é o seguinte. Desde o começo, alguns de nós já dizíamos que o fechamento do Estreito de Hormuz, que significa bloquear cerca de 20% do fornecimento mundial de petróleo, também paralisaria algo entre 20% e 25% da produção global de gás natural liquefeito. E isso afeta diretamente a produção de hélio, porque, pelo que eu entendo, o hélio fica preso junto com o gás natural e é separado quando o gás liquefeito é extraído do subsolo. Além disso, tem a ureia e o enxofre, que estão ligados à produção de fertilizantes e a várias aplicações industriais essenciais. E o hélio, por sua vez, é fundamental tanto para equipamentos médicos, quanto, talvez ainda mais importante, para a fabricação de chips de computador. Isso é importante porque agora todo mundo está falando sobre a inteligência artificial, construindo centros de dados. Por que chamam de centros de dados? Porque eles são cheios de computadores. E esses computadores precisam de chips. Então, no momento em que essas empresas precisam investir dinheiro em computadores e o preço dos chips está subindo,
Isso significa que o custo total das operações delas vai aumentar. Ou seja, vai sair mais dinheiro do que entra. Isso tem consequências econômicas bem sérias. E todo mundo fingiu que não importava, até o Trump. Ah, quem liga? A gente nem usa tanto o estreito assim. Pois é, isso era mentira. Essa rota econômica essencial foi interrompida. E aí os Estados Unidos ainda dobraram a aposta tentando impor um bloqueio. Na verdade, foi só parcialmente eficaz, basicamente porque os Estados Unidos não tinham navios suficientes para conseguir fazer um bloqueio completo. Mas agora, uma das formas que os Estados Unidos e outros países encontraram para lidar com essa interrupção no fornecimento de petróleo foi usar suas reservas estratégicas. No caso dos Estados Unidos, a reserva estratégica de petróleo, que eles começaram a encher lá por 1983 ou 84. E o que estão dizendo agora é que ela está no nível mais baixo desde aquela época. Então, desde que começaram a enchê-la, há uns 43 anos, ela voltou a esse patamar. Eu vi uma reportagem na segunda-feira desta semana dizendo que restavam 360 milhões de barris. Mas depois eu participei de outro programa, o Capital Cosm, que é comandado por um cara chamado Danny Haiphong, como você. E ele foi checar isso na internet na hora. E, na verdade, os últimos dados de 5 de junho mostravam 349 milhões de barris. Isso dá mais ou menos 16, 17 dias de petróleo. E quando isso acaba, se você não tiver outra fonte ou outro suprimento para compensar, a economia simplesmente para. Então não era só os Estados Unidos que estavam enfrentando esse problema. E foi aí que, quando Donald Trump ficou sabendo disso, eu acho que ele entrou em pânico. Acho que essa é a única forma de descrever. Porque ele não tinha percebido que, na verdade, estavam mentindo para o público americano, talvez até para eles mesmos, dizendo que era o Irã que estava à beira do colapso. Não. É a nossa própria economia. Bom, a gente pode continuar nessa descida, de humilhação em humilhação, para o Trump e para os Estados Unidos em torno desse acordo. Porque, de novo, eu quero enfatizar que eu não acredito na palavra dos Estados Unidos quando se trata de, sabe, negociações. Acho que a história mostra que não dá para confiar. Mas também tem algo a dizer sobre as circunstâncias específicas que você acabou de mencionar e por que o Donald Trump e o governo estão falando do jeito que estão agora. Então, vamos entrar em algumas das coisas que ele disse na coletiva em reação a esse acordo. Muitas das justificativas para uma guerra com o Irã estão começando a desmoronar. E isso são coisas que, na verdade, eu nunca ouvi o Trump dizer. Espera. Deixa eu parar. Tá começando a desmoronar? Eles implodiram. Implodiram mesmo. E sempre foram mentiras. Quer dizer, sempre se basearam em mentiras. A gente já falou disso aqui no programa. Todo esse medo do Irã com armas nucleares sempre foi só uma justificativa para a guerra. Mas agora até o Trump, depois desse acordo, está se contradizendo completamente. E aqui vai um exemplo disso. A gente tem sido bem firme em relação a isso. Mas sabe, é um pouco complicado quando você diz que alguém quer aquilo, enquanto outras pessoas já têm. E ele está falando sobre o enriquecimento de urânio e sobre Anafor. Outros estados vizinhos têm isso, e vocês não estão deixando que eles usem, seja para gerar eletricidade ou para outras coisas assim. É sempre um pouco complicado. É preciso usar um pouco de bom senso, por favor. Então, essa é uma posição bem diferente do que a gente ouviu o Trump dizer praticamente durante toda a carreira política dele. Aqui está o que ele disse sobre o programa de mísseis balísticos do Irã. Então, a gente vai trabalhar em um esforço paralelo com as nações do Golfo para tratar de questões não nucleares como os mísseis balísticos convencionais, que vamos discutir e apoiar. Quer dizer, eles precisam ter alguns, porque outros países também têm. Você tem que ter alguns.
Alguém disse que não deveríamos dar nenhum para eles. E olha, eu gosto de alguns desses caras, mas não concordo com isso. Eu não acho que eles sejam muito espertos. Senhor, o senhor não devia deixar que eles tenham nenhum míssil. Eu disse, bom, o que é que eu vou fazer? Vou deixar a Arábia Saudita ter mísseis, mas eles não podem ter nenhum. Sim, senhor. Não é assim que funciona, sabe? Não é assim que funciona. E os mísseis não são o problema. Mísseis atingem um lugar pequeno, uma área, mas não destroem o planeta. Então, de novo, isso deixou os sionistas completamente furiosos, sem falar nos comentários deles sobre Israel, que eu vou mostrar em um segundo. Mas, Larry, qual é a sua reação a isso? Porque essa pessoa, só pela forma como se apresentou ali, foi algo meio humilhante, sabe? Eu sempre digo que o Trump é meio que o presidente anti-excepcionalista americano, porque ele simplesmente faz o que quer, sem seguir protocolo, etiqueta ou qualquer uma dessas coisas. Qual é a sua reação a essas declarações? De quem ele estava imitando? Who was he imitating? Was that Pete Hegseth? Foi o Pete Hegseth, certo? Foi o Marco Rubio? O almirante general Cooper, sabe? Então eu não acho que ele tenha inventado aquela imitação. Acho que alguém realmente disse aquilo para ele, e aí ele reagiu. É algo impressionante, eu chamaria de uma reviravolta. E como eu disse antes, obrigado, Bibi Netanyahu. Se não fosse por você, meu amigo, isso não estaria acontecendo. Agora, a verdade é que os Estados Unidos foram pegos, e isso é o que a gente chama de encarar o problema de frente para conseguir sair dele. Pode ser doloroso, pode ser constrangedor, mas pelo menos vai cauterizar a ferida. Vai parar o sangramento. Antes, a gente estava sangrando, e o sangramento ia continuar. E não tínhamos como estancar. Eu verifiquei agora, então, até uns 2 dias atrás, acho que foi mais ou menos quando decidiram, ok, vamos assinar, vamos entrar de vez nisso agora. As equipes de ação de crise das Forças Armadas, chamadas de CATS, tinham uma lá no Pentágono, perto do Centro Nacional de Comando Militar. Tinha outras espalhadas por bases, no CENTCOM, em operações aéreas lá em Andrews. Todas essas já foram desativadas. Antes elas funcionavam 24 horas por dia, com turnos de 12 horas. Era um trabalho pesado, bem puxado. Agora todo mundo voltou ao horário normal, das 9 às 5. Todos aqueles soldados, marinheiros, fuzileiros navais, oficiais e praças da Força Aérea. Acho que o nome é Comando de Combate Aéreo, deixa eu ver. Sim, é isso mesmo, Comando de Combate Aéreo. The name specific. Yeah, Air Combat Command, that's it. So they're the only ones who are working. Então, eles são os únicos que estão trabalhando 24 horas por dia agora, porque estão coordenando todos esses aviões que a gente tinha deslocado para frente. E isso vai ser chamado de uma ponte aérea reversa. Tá tudo voando de volta para cá. É por isso que dá para saber que esse acordo é real de verdade. Porque se fosse só uma manobra para deixar os iranianos com uma falsa sensação de segurança, para depois atacar, eles não estariam mandando tirar todas essas aeronaves de combate da região. E isso também manda um recado para o Netanyahu. Basicamente, se você quiser continuar cutucando os iranianos, tudo bem, vá em frente. Mas a gente não vai estar lá para te dar cobertura. Então, se quiser entrar numa briga de bar, vai lá. Vamos ver o que você consegue tirar disso. See what you can do out of that. E mesmo que em algum momento no futuro os Estados Unidos digam, tá bom, vamos bombardear de novo, vamos fazer outro bloqueio, tudo isso. Agora, com o que você acabou de dizer, isso vai levar um bom tempo. Não dá para simplesmente dizer que vai fazer isso. Se você retirou essas forças, vai ter que colocá-las de volta no lugar. Vai levar algumas semanas. Demorar mais de uma semana para fazer morta. O que não é exatamente uma vantagem quando você tem um adversário que já mostrou que esse tempo é mais do que suficiente para impedir qualquer coisa que o Irã tente fazer em retaliação. Deixa eu entrar nesse ponto. Porque agora, com esse acordo, como você disse,
o mundo pode agradecer a Netanyahu e a Israel por terem acelerado esse processo. A gente vê o governo Trump. Bom, eu não dou muito peso para a retórica. Mas, ao mesmo tempo, se estão sendo tomadas medidas concretas agora para consolidar esse acordo e torná-lo real, a gente precisa admitir que esse pânico tem algum fundamento. E parte disso tem a ver com o fato de que Trump, e agora o J.D. Vance, eu vou mostrar 2 trechos diferentes, estão realmente atacando Israel. Eles claramente não estão satisfeitos com a situação no Líbano. E dá para ver, pelas reações de sionistas influentes, que os sionistas não estão nada contentes com o governo Trump. Primeiro, Donald Trump e Vance. E depois eu mostro um pouco do pânico sionista. First Donald Trump and Vance, and then I'll show a bit of the Zionist panic. E você vai ver isso quando vir o acordo. Mas é certo que a gente divulgue o acordo. E, aliás, nós mandamos uma cópia para Israel. Eles têm sido um bom parceiro. Agora, eu acho que eles poderiam agir melhor em relação ao Hezbollah. Não estou dizendo que eles não devam se proteger. O que eu estou dizendo é que quando 2 drones caem no deserto sem causar dano nenhum, não precisa derrubar prédios em Beirute. Eles poderiam agir de forma mais responsável. E, sinceramente, poderiam fazer um trabalho melhor. Eu gosto muito deles como parceiros. Foram ótimos. Mas poderiam lidar bem melhor com Hezbollah. Então, tem esse caso. E aqui está o J.D. Vance, falando ao New York Times, reagindo à oposição de Israel ao acordo. A gente viu pessoas dentro do próprio sistema, como Ben-Gvir e Smotrich, que criticaram o acordo. E eu diria para eles, qual é exatamente a proposta de vocês? Vocês são um país de 9 milhões de pessoas. Não dá para simplesmente matar todo mundo e achar que isso resolve todos os problemas de segurança nacional que vocês têm. Olhem o quê? Então esse é o J.D. Vance. E quando se fala em pânico sionista, acho que tem uma pessoa em especial que vale observar, principalmente na mídia, porque ele representa bem os elementos mais agressivos desse grupo sionista, por assim dizer. É o Mark Levin, que literalmente disse o que muita gente costuma esconder, que é hora de mudar de estratégia. Segundo ele, deveríamos desacelerar o inimigo, reforçar nosso estoque de munições, nossas reservas de petróleo, baixar o preço da gasolina, passar pelas eleições de meio de mandato e, depois disso, atacar o Irã, em vez de correr para fechar um acordo, fortalecer a indústria de petróleo deles e mandar bilhões para fora. E por aí vai. Então, esse é o jeito mais educado de dizer o que muita gente do lobby pró-Israel nos Estados Unidos, e claro, os sionistas ao redor do mundo estão dizendo. Qual é a sua reação a isso? Sim, não, quer dizer, lembra? O Trump foi homenageado como se fosse um presidente judeu. Os sionistas que agora o acusam de ser um traidor, ele é cidadão americano, de origem alemã, sim, mas cidadão americano e presidente dos Estados Unidos da América. E ele não traiu os Estados Unidos. Os israelenses é que acham que ele traiu eles. Bom, gente, ele não é presidente de Israel, mesmo que já tenha falado em querer concorrer lá. E aquela popularidade enorme que o Donald Trump tinha, isso já evaporou. Acho que até colonoscopia tem uma aprovação maior. Então é isso, eles estão irritados porque ele está denunciando os assassinatos deles. E o genocídio deles. Isso também foi outra grande surpresa. Como ele comentou, o Hezbollah lança drones que não matam civis. Eu estava participando de uma conversa com outro podcaster famoso no X, o Mário Naufal, e eu disse, ei Mário, dá uma olhada aí. Acho que ele tem boas conexões com o Elon Musk, então presumi que ele usou o Grok. Aí eu falei, pergunta isso pro Grok. Quantos israelenses o Hezbollah matou desde 1982? E o Grok respondeu, menos de 1.100. Menos de 1.100. Aí eu disse, tá bom, Grok, quantos palestinos Israel matou desde 1982? E o Grok respondeu. Okay, Grok, how many Palestinians has Israel killed since 1982? Bem, mais de 80 mil. Na verdade, o número é 90 mil, e isso nem inclui os corpos que ainda estão sob os escombros em Gaza. Então, o que você está dizendo é que temos aqui uma nação
Israel, que matou no mínimo 90 palestinos, homens, mulheres e crianças, civis, para cada israelense morto em um ataque que eles chamam de terrorista do Hezbollah. Só pelo peso dos números, dá para ver quem é o terrorista, quem é o autor da maior violência, apesar das tentativas de colocar a culpa no Hezbollah. Com certeza não é o Hezbollah. Ninguém quer ouvir isso, mas não precisa acreditar em mim. É só conferir, gente. Digita aí, procura, veja o que aparece. Não vai aparecer dizendo que o Hezbollah matou milhares e que Israel matou só alguns. Hezbollah has killed thousands and Israel's only killed a few. No, it's just the exact opposite. Não, é exatamente o contrário. A gente está num momento que pode ser decisivo para todo o conflito no Oriente Médio. Porque, de novo, parte do que está por trás disso é que muita dessa iniciativa, o que fez tudo isso acontecer, veio da Rússia e da China, que trabalharam por meio do Paquistão, com a China liderando e o Paquistão assumindo depois o papel de conduzir as negociações até chegar a esse documento. E como parte desse esforço, já estão acontecendo conversas com o Egito, a Turquia, a Arábia Saudita, o Irã e o Paquistão para criar, digamos assim, uma força de defesa islâmica para o Oriente Médio. Uma força que estaria ali para proteger e garantir a segurança dos países da Ásia Ocidental, do Oriente Médio. E isso significa que Israel vai finalmente enfrentar um fronte muçulmano, unido, árabe e persa. Então isso também vai tirar o sono de Israel. Agora eles têm uma escolha: parar com o genocídio racista, acabar com o apartheid e começar a agir como um Estado normal, que protege os direitos humanos dos cidadãos, sejam eles judeus ou não. Aí talvez Israel ainda tenha uma chance de sobreviver. Se não fizerem isso, eu acho que a própria sobrevivência de Israel vai ser colocada em dúvida em algum momento. Porque, como Vance disse com razão, 9 milhões de pessoas, você não consegue alcançar vitória ou paz matando gente. 9 million people, you can't kill your way to victory or peace. Bom, a gente pode confirmar. Eu só vou rapidinho confirmar esses números do Grok para o público. Então eu fiz a pergunta: quantos israelenses o Hezbollah matou desde 1982? E quantos libaneses e palestinos Israel matou? Esse número é bem maior. Aqui a gente tem cerca de 1.500 israelenses. Você apontou corretamente que do lado libanês são de 10 a 25 mil ou mais, desde 1982. E para os palestinos, de 85 a 100 mil ou mais. Então estamos falando de quase 200 mil pessoas, mais ou menos, dependendo das estimativas. Do lado israelense, entre 100 e 200. De Chema 200. De Chema 200. É um número horrível. Genocida. Chega dessa besteira. Ah, o Irã é o principal patrocinador do terrorismo? Se terrorismo é definido como o uso de violência contra civis por motivos políticos, o maior terrorista do Oriente Médio é Israel. Pelos números. Isso não é uma fala antissemita, não é exagero. É só que se a definição é essa e os números são esses, então a resposta é Israel. Larry, eu quero chegar no ponto principal que eu quero abordar. Então, olha, eu concordo totalmente, em todo o espectro político. Tem muita conversa sobre o Trump, sobre os Estados Unidos terem sido derrotados nessa guerra, e sobre o memorando de entendimento, esse acordo, ser uma manifestação disso. Mas o que realmente me incomoda, e é aí que a coisa fica interessante, é o seguinte: o Trump também usa isso para reforçar a própria imagem. Ele se coloca como alguém perseguido. E uma das formas de fazer isso é quando você tem agora essa elite sionista, belicista, pró-guerra com o Irã, espalhada por todo o espectro político. Agora, inclusive, e claro, sempre incluindo o Partido Democrata, falando desse jeito, porque agora existe um acordo, ou pelo menos a possibilidade, olha, a possibilidade pode ser pequena, mínima, pode até ser zero, de uma paz real acontecer. Mas o fato de o Irã,
com seus próprios esforços, ter chegado a esse ponto e conseguido forçar esse tipo de acordo já diz muita coisa. Só que agora você tem os democratas e também os neoconservadores falando que isso é humilhante, aparentemente para defender a ideia de que, na verdade, os Estados Unidos deveriam ser mais duros e mais agressivos com o Irã. Aqui está o Chris Murphy, que é democrata e há muito tempo crítico do Donald Trump. E foi assim que ele apresentou o acordo. Deixa eu ver se eu coloco aqui na velocidade de reprodução certa, porque ele fala meio devagar. Pronto, vamos lá. O acordo entre Trump e o Irã confirma que essa guerra foi o maior desastre de política externa dos últimos 20 anos. Eu quero que essa guerra acabe, e eu sabia que os termos seriam humilhantes, mas não imaginei que seriam tão humilhantes assim. Basicamente, o que esse acordo diz é o seguinte: o Irã não faz nenhuma concessão, e os Estados Unidos permitem que o Irã negocie petróleo de graça e ainda se comprometem a pagar 300 bilhões de dólares em reparações. Tom Zemberd, na prática, segue os termos do Irã e vai tornar praticamente qualquer negociação nuclear for no futuro. Porque ao suspender as sanções sobre o petróleo agora, você praticamente perde toda a influência para fazer o Irã se comprometer com qualquer coisa no futuro em relação ao programa nuclear. Esse é o preço da incompetência. Esse é o preço de gente fingindo ser diplomata. O genro do presidente e um incorporador imobiliário estão conduzindo essas negociações. E o resultado é esse: um acordo em que o Irã não se compromete com nada. E os Estados Unidos basicamente pagam ao Irã centenas de bilhões de dólares para encerrar a guerra. 13 americanos mortos. 60 bilhões de dólares do dinheiro do contribuinte jogados fora, à toa. Os Estados Unidos não ganham absolutamente nada com esse acordo. Larry, por que diabos os Estados Unidos deveriam entrar em um acordo se foram eles que perderam e foram eles que, basicamente impuseram essas sanções? Aquelas mesmas que você sempre descreveu como unilaterais, ilegais, letais e tudo mais. Mas é assim que estão enquadrando a questão agora. Parece que quem se opõe ao Trump, desse lado do espectro político, na verdade se opõe ao fato de que os Estados Unidos não estão arrancando concessões do Irã. No fim das contas, o que eles querem, pelo que parece, é manter o status quo. Um cenário em que os Estados Unidos continuam tentando sufocar o Irã, tentando isolar o Irã, só que de uma forma mais eficiente do que o Trump fez. Mas, para mim, é uma grande besteira. E, além disso, não reflete a realidade. E é muito interessante ver que agora estamos chegando a um ponto em que o Irã parece estar consolidando, de fato, seu papel como uma potência soberana no cenário global. Esse pessoal que diz se opor ao Trump por causa dessa guerra, na verdade, não é contra a guerra. Mas e você? O que acha disso? People like Chris Murphy, devoid of logic. Pessoas como Chris Murphy, sem lógica nenhuma e mentiroso. Ou, sinceramente, eu nem sei se ele mente de propósito ou se é só uma ignorância enorme. Então vamos começar pelos 300 bilhões de dólares. Esse dinheiro deveria vir de outros países, como um fundo de investimento, e nada disso é dinheiro do contribuinte americano. Então, por que diabos ele se importa? E eu só queria lembrar que a gente tem um paralelo com o plano Paz para a Prosperidade do Trump, lá em Gaza. Foram prometidos literalmente bilhões de dólares para isso. Sabe quantos realmente foram depositados no banco? 0. Então vamos começar por aí. E tem gente dizendo, temos que manter essas sanções, senão não teremos influência sobre o Irã. Tá bom, a gente tem sanções há 47 anos. E o que isso fez o Irã fazer? Nada. Não mudou em nada a política do Irã. No, it hasn't changed Iran's policy. In fact, because Na verdade, como os Estados Unidos se recusaram a cumprir os termos do acordo nuclear, o JCPOA, e se recusaram a aliviar as sanções, o Irã teve um incentivo para enriquecer urânio até 60% e chegou a ameaçar ir até 90%. Então agora, com o fim desse acordo, eles estão praticamente bloqueados e o fim das sanções sobre o petróleo iraniano também está em jogo. Mas veja, a gente não está fazendo isso. Não estamos fazendo isso. Queremos um acordo.
E isso é puro interesse próprio. A gente quer que o petróleo iraniano volte para o mercado o mais rápido possível, porque estamos ficando sem, como eu já mencionei antes. Isso é um alerta máximo, é uma emergência, não dá para esperar. Então sim, vamos deixar o Irã vender petróleo, vamos deixar a Rússia vender petróleo, não vamos tentar interferir em nada disso. A ideia é colocar o máximo possível de petróleo no mercado. E mesmo fazendo isso agora, provavelmente já é tarde demais. É como se você tivesse pulado de um avião e o paraquedas não abrisse. Aí você tem o reserva e, digamos, a uns 6 metros do chão, finalmente puxa o cordão. Talvez você sobreviva, mas vai ficar bem machucado. E é exatamente aí que a gente está, economicamente falando. A gente pode até sobreviver, mas ainda vai haver um dano econômico significativo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, por causa dessas faltas e interrupções. O que eu acho estranho é que, em vez do tradicional, quando os democratas por um tempo eram vistos como o partido contra a guerra, cara, agora eles estão tão agressivos quanto muitos republicanos. Tá difícil distinguir um do outro. Isso tem sido uma tendência há muito tempo, o que eu acho até engraçado. Tem gente que diz, Dan, você tem síndrome de rejeição ao Trump nesse programa. Ele simplesmente é o presidente. Quer dizer, se você assistisse ao programa durante o governo Biden, não veria muita diferença quando o assunto é criticar o presidente. Os horrores absolutos e, sabe, a absurda realidade das guerras dos Estados Unidos. Mas enfim, vamos para mais um exemplo. Aqui está o Ro Khanna, que tem sido uma voz mais, digamos, proeminente, mais ativa, mais crítica e mais consistente nesses temas até certo ponto. Mas até ele vai à Fox News, e é só prestar atenção na narrativa. É muito parecida. Você e seus colegas só querem derrubar a agenda desse presidente. É isso que está acontecendo agora com esse memorando de entendimento com o Irã. Não, na verdade eu apoio o acordo e o fim da guerra. Sempre defendi que a guerra precisa acabar. Mas eu diria o seguinte, esse acordo não é tão bom quanto o JCPOA era. E deixa eu te dar 3 razões objetivas para isso. Primeiro, no JCPOA, 97% do urânio enriquecido foi removido do Irã. Nesse novo acordo, ele simplesmente é diluído. Segundo, o JCPOA tinha uma resolução do Conselho de Segurança com força de lei e inspeções rigorosas da Agência Internacional de Energia Atômica. Isso ainda não foi alcançado. E o mais problemático é que nós vamos ter que levantar 300 bilhões de dólares para o desenvolvimento econômico e para a reconstrução do Irã. Não é dinheiro do contribuinte americano, mas ainda assim é levantar esse valor. Por que a gente não está focando no desenvolvimento econômico e na reconstrução de cidades como Middletown, em Ohio, ou Johnstown, na Pensilvânia? Estamos falando de 300 bilhões de dólares que poderiam ser levantados para cuidar das crianças, para a saúde, para os americanos. Mesmo que eu concorde com ele nesse último ponto, ainda é um argumento de espantalho. Porque afinal, quem disse que não dá para fazer as duas coisas? Os Estados Unidos provavelmente deveriam, sinceramente, pagar, de verdade, já que destruíram a infraestrutura do Irã e tudo mais. Mas ainda assim, é o mesmo argumento, Larry. É essa ideia de que sim, os Estados Unidos deveriam conseguir muito mais do Irã, mesmo que a realidade hoje seja bem diferente daquela de quando o acordo nuclear, o JCPOA, foi assinado. Mas e você? O que acha disso? Bom, não, isso aqui vamos chamar de JPOA Light. Olha, o Trump vai poder dizer no fim do processo, ok, conseguimos uma garantia permanente de que o Irã não vai construir uma bomba nuclear. Quer dizer, esse supostamente era o problema o tempo todo. Eu continuo achando que não era. As armas nucleares foram só uma desculpa para tentar destruir a República Islâmica. A gente não suportava a ideia de um Estado baseado na religião. Mas, de novo, a gente precisa se perguntar por que a República Islâmica do Irã nos incomoda tanto, enquanto a República Islâmica da Arábia Saudita, que nem é uma república, é uma monarquia islâmica, ou a monarquia islâmica do Catar, a monarquia islâmica do Kuwait,
com essas a gente não tem problema nenhum. E a verdade é que a interpretação xiita do Islã forma fiéis muito mais moderados que normalmente não se envolvem com atentados suicidas. Believers that are not usually engaged with the suicide bombers typically, traditionally, historically. Os homens-bomba normalmente, tradicionalmente, historicamente, vêm desses grupos extremistas sunitas, conhecidos como salafistas, deobandis, wahhabis, não do Irã, não do islamismo xiita, as múltiplas esposas, os casamentos múltiplos, de novo isso é algo típico do Golfo, dos árabes da Arábia Saudita, não é algo do xismo no Irã. Então, existe muita desinformação por aí acumulada ao longo do tempo, tentando fazer os americanos superarem essa narrativa propagandística que foi criada, e que é completamente falsa. Mas a maioria dos americanos acredita nela, e não quer aceitar que, na verdade, os iranianos não são pessoas horríveis, monstruosas, e que eles não estão matando milhares de pessoas. Aliás, vamos olhar para a história. Qual país invadiu mais países no século XXI do que qualquer outro país no mundo? The 21st century than any other country in the world. That would be the United States. Isso seria os Estados Unidos, não o Irã. O Irã não invadiu nenhum país. Ele foi convidado pelo governo da Síria para entrar e ajudar a combater os terroristas islâmicos apoiados pelos Estados Unidos, que a gente mesmo financiou. Quer dizer, a gente nem consegue manter a própria história direito. No momento, estamos lutando contra o terrorismo, e no seguinte estamos ajudando eles, equipando, financiando, e depois ainda ajudamos a colocarem no poder na Street Seed e convidamos para ir da Folha Branca. And invite him to the White House. Yep. Hey, Larry, didn't you hear? Maybe. Ei, Larry, você não ouviu? Talvez o Trump vá ligar pro Jolani para assumir a operação no Líbano, porque sabe, Israel não está conseguindo resolver. Quer dizer, é esse tipo de lógica que prevalece. Isso é, em parte, o que o Trump tem dito. Mas olha, eu até tinha deixado essa aba aberta sobre essas coisas, porque de certa forma a gente vê os sionistas também entrando em pânico, já que muita coisa disso fracassou. Muita coisa mesmo. Enquanto o Irã vem sendo demonizado, e o Trump ainda faz isso, né? 47 anos de terrorismo, matando gente nos Estados Unidos e espalhando terror pela região, o maior patrocinador do terror. Isso vem literalmente de uma fonte israelense, o Isaac Kotiner, do Canal 14, que é um grande aliado do Netanyahu. E ele falou sobre como... Não, foi o Shimon Hickling. O Shimon Hickling. Sim. Sim. Desculpa. Essa é a entrevistadora. Eu acabei de mostrar ela entrevistando Shimon Hickling. E o que ele diz, basicamente, é que agora ele está culpando o Trump pelo fato de os curdos no Iraque não terem lutado ou não terem pegado em armas para tentar desestabilizar o Irã durante esse período. Ele afirma que, na verdade, foi o Trump quem impediu isso, e não o contrário do que o próprio Trump disse. Isso veio do Dropsite News. O Trump tinha dito originalmente, ou pelo menos as fontes dele disseram, que os curdos não queriam lutar. E você também já falou sobre isso, Larry. Mas agora esse sionista de destaque do Canal 14, o Shimon Hickling, está dizendo, por causa desse acordo, que não. Na verdade, foi o Trump quem barrou essa ideia. Ele não quis. Então, de novo, o que são os militantes curdos? São terroristas. E o motivo pelo qual o Trump não fez isso, segundo esse tal de Shimon Hickling, é porque a Turquia não queria. E a gente sabe o histórico da Turquia com os curdos, e porque eles talvez não quisessem algo assim. Então, o que você acha disso? Bom, de novo, os curdos sempre foram o patinho feio de todo o Oriente Médio. Os turcos odeiam eles. Os iranianos odeiam eles. Os iraquianos odeiam eles. Os sírios também odeiam. Eles não têm praticamente ninguém que realmente goste deles. Talvez só Israel. Israel só usa eles para os próprios interesses. É pura manipulação. Israel só se importa enquanto eles servem aos interesses israelenses. Aí sim, são ótimos aliados, bons amigos. Nas últimas semanas, tipo nos dias 9 e 10, o Irã vinha fazendo ataques regulares lá em Erbil, nesses acampamentos, alguns possivelmente da CIA. E tinha curdos iraquianos e outros curdos sendo treinados para voltar para o Irã, tentar enfrentar as forças de segurança e provocar uma revolta popular grande o bastante
para quem sabe ter alguma chance de derrubar o governo. Of a popular uprising that they might have some chance of overthrowing the government. But Iran was attuned to that and was blowing them. Mas sabe, o Irã estava atento a isso, e estava detonando eles, enfraquecendo. E foi aí que, como o Gelani disse, quando ele ouviu o Trump falar, ei, o Gelani pode fazer isso, o Gelani respondeu, acho que não. Eles não iam fazer, porque iam levar uma surra. E foi por isso que a gente ficou furioso com o general Soleimani do Irã. Porque quando ele entrou, ele realmente liderou a contra-insurgência antiterrorista na Síria contra o Estado Islâmico e todos os seus, digamos, descendentes, como a Al-Nusra e depois Hayat Tahrir al-Sham. Ele foi muito with the Streitas Islams. Effective in defeating those Islamic extremists. And let's not forget the ISIS. E não vamos esquecer do ISIS. Eles sentiam um prazer enorme em atacar e matar xiitas iranianos, porque viam essas pessoas como apóstatas. Então essa motivação religiosa era real, não era algo inventado. Pelo menos por enquanto, eu acho que o Al-Jolani teve bom senso para perceber isso. Ele entendeu o alerta do Kissinger de que ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso, mas ser amigo dos Estados Unidos pode ser fatal. E que eles poderiam muito bem estar mandando ele e os terroristas que restaram direto para a morte. Então ele agiu com inteligência e disse, não, eu não vou fazer isso. Certo. Bom, vamos lá. Nesses últimos 6 minutos que a gente ainda tem. Nossa, o tempo voa quando a conversa é boa. O tempo realmente voa quando a gente tá se divertindo. Exatamente. Exatamente. Então, olha só, pouco antes de entrarmos no ar, o CENTCOM publicou isso aqui, dando mais consistência ao que você descreveu, Larry, sobre os Estados Unidos estarem, digamos, tomando medidas para demonstrar boa-fé em relação a esse memorando de entendimento. O CENTCOM disse que as forças americanas suspenderam o bloqueio de todo o tráfego marítimo que entra e sai dos portos e das áreas costeiras do Irã, de acordo com a orientação do presidente. As forças dos Estados Unidos não estão impedindo o trânsito de embarcações para ou a partir dos portos iranianos. Todas as ações militares americanas de imposição do bloqueio foram encerradas. Nossos grandes navios de guerra vão continuar na região para garantir que todos os pontos do acordo sejam cumpridos, respeitados e estejam plenamente em vigor. E sobre o que você comentou por último, Larry, sabe, eu achei que essa manchete resumiu bem como talvez o cidadão comum deveria enxergar o que aconteceu aqui. Ela dizia que o Irã aprendeu uma lição valiosa ao voltar para a mesa de negociações, que ele consegue resistir ao pior que os Estados Unidos podem impor. E de fato, Larry, o Irã aguentou o que os Estados Unidos jogaram contra ele, e agora, com esse memorando de entendimento e os desdobramentos recentes, parece que saiu disso até mais fortalecido. Como é que você vê isso? Quais seriam, talvez, as suas considerações finais sobre o que estamos presenciando aqui? The CIA needs to change its attitude or its philosophical framework for doing regime change. You want to get regime change in Iran? The last thing you want to do is attack not only the regime but the people, because we've seen over and over again, whether it's in Iran or whether it's in Iran or whether it is in, say, Cuba or Syria or wherever, that kind of outside intervention actually brings the people together and strengthens the existing regime. It doesn't weaken it. So we end up having the exact opposite effect. It's like I'd maintained for a while. I said, if you really want to weaken the regime in Iran, if I was back at CIA running operations, man, I'd make sure I would be delivering Starlink platforms that had free access to like Pornhub.com or something. And so all the young guys would be out there, man. Então todos aqueles jovens ficariam lá, cara, obcecados por pornografia ocidental, em vez de, sabe, estarem nas ruas apoiando um governo religioso. E eu falo isso meio em tom de brincadeira, mas é para dar a ideia do oposto. Do mesmo jeito com Cuba, sabe? Tira todas as sanções, cara. Faz aquele governo ter que cuidar do povo, porque enquanto existirem sanções externas,
a incompetência do governo pode ser explicada dizendo: a culpa é daqueles malditos gringos. O motivo de as coisas não funcionarem aqui é a pressão de fora. Se isso fosse eliminado, sabe, a gente estaria bem. Então, o que os Estados Unidos fizeram mais uma vez, o que eles fizeram nesse caso, foi pegar uma estratégia que já estava envelhecida. O Ayatollah Khamenei estava chegando ao fim da vida, e dá para dizer que era, sabe, a velha geração ainda no controle. Pois é, a estratégia de decapitação funcionou de forma eficaz. Ela abriu espaço para um monte de jovens subirem, e em alguns casos, talvez mais agressivos ou mais entusiasmados. Mas o que isso fez agora foi unir o Irã de um jeito que não se via há 47 anos. E basta olhar no espelho, talvez Donald Trump em parte e Bibi Netanyahu na outra parte possam levar o crédito por isso. Bem colocado. E parece que nesse último minuto que eu tenho com você, Larry, a ideia é mais ou menos assim. Ou talvez nem esses belicistas pensem tão longe. Mas se você deixa Cuba, se você deixa o Irã se desenvolverem por conta própria, sempre existe a chance de que eles acabem indo bem. E eu acho que a mentalidade é: não, você tem que fazer essas pessoas sofrerem, tem que fazê-las sentir o máximo de dor e de pressão possível. Porque a alternativa, sabe, e isso provavelmente vem lá do pensamento da velha Guerra Fria, é: eles estão perdidos para sempre, certo? Diziam a mesma coisa sobre o Vietnã e sobre todo o resto. Perdidos para sempre. Sim. Parece que é aquela lógica de que você precisa ter domínio total, que não dá para aceitar Cuba sendo o que os cubanos quiserem, ou o Irã sendo o que os iranianos quiserem. No fim das contas, esse é o erro desse tipo de mentalidade. Mas Larry, muito obrigado por ter vindo. Vou encerrar por aqui, porque sei que você tem outro compromisso. Eu entro em contato com você depois, e mais uma vez, muito obrigado. Tudo bem, meu amigo. Obrigado e que você tenha um ótimo dia. Valeu, foi um prazer estar com você como sempre. Tchau, tchau. Claro, com certeza. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Bom, pessoal, eu só vou encerrar aqui com alguns avisos, coisa de uns 5 minutinhos. Amanhã eu volto, 1h, horário do leste dos Estados Unidos, com o professor Mohamed Marandi, grande amigo do programa, e na verdade um grande amigo mesmo. Ele é um cara íntegro, assim como o Larry aqui também é. Então, o que você pode fazer agora é clicar no botão de curtir antes de sair, e se ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever. Você pode conferir o trabalho do Larry no site sonar21.com, o link está na descrição do vídeo, junto com todas as formas de apoiar este canal. Nesses últimos minutos, eu só quero deixar um ponto bem claro sobre a posição deste apresentador aqui. É o seguinte: de forma alguma, em nenhum momento, eu vou dizer que os Estados Unidos vão tirar completamente o pé do acelerador quando o assunto é tentar destruir ou derrubar governos como o do Irã. E nesse caso, vamos falar especificamente do Irã, porque o próprio sistema, a própria estrutura do poder político e econômico dos Estados Unidos tudo isso depende, de fato, de garantir que um país como o Irã não consiga prosperar. E você pode perguntar, mas por quê? Bem, porque se ele prosperar, talvez o resto do mundo perceba que os Estados Unidos não são o único jogo em andamento. E que, na verdade, podem ser o jogo ruim. Pode ser que não seja o jogo que ninguém realmente queira jogar. E que aqueles que continuam jogando junto tendem a ser vassalos, tendem a ser neocolônias, totalmente dependentes, vivendo em grande miséria, sofrimento, sem soberania, com lideranças brutais, repressivas e coisas desse tipo. Então, se o Irã conseguir prosperar, se desenvolver e viver em paz, ele pode servir, assim como a Rússia, a China e outros países já serviram e continuam servindo ao redor do mundo, como exemplos possíveis que a elite do poder dos Estados Unidos, a classe dominante, os belicistas, simplesmente não conseguem suportar.
Então, eu não acredito que a guerra tenha necessariamente acabado. Mas se a gente olhar para a realidade material, e na verdade isso acontece muitas vezes, se não sempre, a realidade material acaba se impondo. Ela alcança os idealistas, aqueles que sonham com uma dominação total, com um mundo em que os Estados Unidos sejam de fato a única opção, em que não exista alternativa. É o que aquela velha expressão do pós-Guerra Fria, o TINA, There is no alternative, não há alternativa, quer dizer, e tenta espalhar como mensagem. Então a realidade no terreno é que os Estados Unidos não conseguem o que querem do Irã. Eles nunca vão arrancar do Irã esse tipo de concessão enorme que estavam tentando obter, aplicando o máximo de pressão possível para conseguir isso. Isso simplesmente não vai acontecer. Então, se isso não vai acontecer, as consequências de continuar a guerra, como o próprio Trump está dizendo agora, são catastróficas demais. E por fim, sobre Gaza e a Palestina, olha, muita gente queria que Palestina, Gaza e Cisjordânia estivessem diretamente mencionadas nesse documento. E para ser sincero, eu realmente acredito que esse documento cobre apenas os acontecimentos a partir de 28 de fevereiro, o que inclui o Líbano, no começo de março deste ano, quando tudo acabou se desenrolando. Israel tentou se aproveitar desse acordo para intensificar o cerco e a sua campanha genocida contra o Líbano. E eu acredito que é por isso que o Líbano aparece diretamente nesse acordo. Sem falar na solidariedade e em todos esses outros pontos importantes, certo? Not to mention the solidarity, all those more important points, right? Solidarity between Iran and Hezbollah. A solidariedade entre o Irã e o Hezbollah, e assim por diante, são pontos principais, pontos centrais. Mas eu acho que dentro da estrutura básica de um acordo como esse, é por isso que a gente não vê Gaza e a Palestina mencionadas de forma específica. A ideia é uma cessação dos combates em todas as frentes. As negociações estão prestes a começar. Então vamos ver o que essa paralisação da guerra em todas as frentes realmente significa para o Irã. E é importante lembrar que o Irã é o principal apoiador, e na verdade o único apoiador na região, especialmente como Estado, da Palestina, da resistência palestina e de tudo que ela tem feito. E ao fortalecer o Hezbollah, proteger o Líbano e conter Israel ali, isso acaba ajudando a resistência palestina. A gente precisa lembrar disso. E também lembrar que o Irã continua apoiando a Palestina de uma forma que nenhum outro país da região está disposto ou é capaz de fazer, considerando, como eu disse, a estrutura política, social e econômica dessas sociedades nos estados do Golfo. Eles, de fato, têm uma grande dependência de Israel e dos Estados Unidos e não têm capacidade, muito menos vontade, de agir. Então é importante ter isso em mente enquanto seguimos, porque há muitos sentimentos compreensíveis em relação à Palestina e o desejo de vê-la em destaque. E eu não discordo disso. Eu diria que sim, qualquer fim completo da guerra contra o Irã deve incluir explicitamente a Palestina. Mas eu não acredito que a gente deva descartar ou denegrir o Irã por causa desse memorando de entendimento, mantendo um quadro mais limitado só para tentar arrancar concessões reais, que aliás são bem concretas. E tudo isso ajuda a Palestina. Eu venho defendendo esse argumento há bastante tempo. Se o eixo da resistência se fortalece, a resistência palestina também se fortalece, porque é tudo uma só resistência. Então, não devemos enxergar isso como se o Irã estivesse abandonando a Palestina. Isso seria um grande erro. E, sinceramente, eu acho que é uma crítica feita de fora, quando, na verdade, as complexidades, as nuances e as condições materiais no terreno é que acabam determinando, em cada momento específico, como esses resultados se desenham. Então não tente esconder nada. E mesmo que você tenha críticas, não deixe que isso te desvie do que eu acho que é o objetivo final de uma humanidade que ama a paz. Fazer tudo o que for possível para garantir que os Estados Unidos e Israel não possam continuar fazendo o que estão fazendo pelo mundo. E o Irã, na minha opinião, está cumprindo seu papel nesse objetivo, tanto pelos seus próprios motivos, quanto pelos do resto do mundo.
Então, gente, clica no botão de curtir. Eu já vou encerrar por aqui. Clica no curtir. Depois dá uma olhada na descrição do vídeo também. Lá tem todos os links para apoiar o programa Patreon, Substack e muito mais. E sem mais demora, amanhã, às 1h, horário do leste, dia 19 de junho, com o professor Mohammad Marandi. A gente se vê lá. Mais uma vez, clica no curtir. Te vejo no próximo programa. Tchau, tchau. I'll see you then. Again, hit the like button. I'll see you on the next show. Bye-bye.